Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Olá amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, mais uma vez está visitando seu parceiro RB Materiais de Construção. Ao meu lado, a Priscila, que está passando para nossos clientes e amigos tudo de bom que o RB tem para oferecer para vocês. Priscila, fala para a gente. A gente está esse mês com um show de ofertas para vocês, pessoal. Nós temos aqui na loja a reposição do vaso acoplado branco da Lorenzetti, saindo por apenas R$ 329,90. Nós temos também massa PVA 20 quilos, barrica, R$ 29,90. Temos aqui também na loja reposição de esquadrias de alumínio, basculhante, janela, porta, tudo em oferta, pessoal. Hoje nós estamos aplicando, apesar já do preço de à vista, nós estamos aplicando 7% para pagamento no Pix ou no dinheiro. Então a hora é essa, corre aqui para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Que beleza, viram, pessoal? Agora, Priscila, a pessoa está assistindo o nosso programa, gostou do que você falou e quer fazer contato aqui com a RB, como faz? Então, gente, uma novidade muito importante aqui na RB. O nosso telefone de WhatsApp é o mesmo telefone fixo. O telefone é 22 2521 1849. A gente atende rapidinho, te responde a mensagem, faz seu orçamento. Então, você corre para cá, tá? Pode mandar que a gente está aqui para atender você. Beleza, gente? Estamos esperando o quê? A RB Materiais de Construções fica aqui na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. A maratona completa com novelas, séries e filmes, muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Bem, amigos, o programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, nessa oportunidade, vai bater um papo com o Dr. Wallace Erdi, que vem a ser o advogado da família da Ingrid. A Ingrid, como vocês sabem, é aquela menina que, por negligência ou omissão, quem vai poder falar para a gente com mais propriedade é o doutor, depois de ir para a maternidade e não receber o tratamento que deveria receber, até porque era gravidez de gêmeos. Todos sabem que gravidez de gêmeos por si só já é uma gravidez de risco. E o atendimento que ela teve na maternidade Nova Friburgo foi todo equivocado e culminando com uma tragédia que comoveu a todos em nossa cidade
no nosso estado e a nível de Brasil, que hoje a mídia nacional está repercutindo esse caso. Nós tentamos conversar com o pai das crianças e esposo da Ingrid, mas entendemos, né, ele está até psicologicamente abalado por essa tragédia. Ele perdeu o filho num dia, a filha, né, no outro dia a outra filha, no outro dia a esposa. Quer dizer, a pessoa realmente fica psicologicamente abalada. Mas o doutor Wallace Sergi está aqui para passar para a gente o que aconteceu na verdade. E conversando aqui em off, o doutor já passava aqui um relato que ele recebeu. O senhor pode passar para a gente o que diz esse relato? Primeiro, obrigado por nos atender e estar falando com a gente. Eu que agradeço a oportunidade, César. Infelizmente, essa trágica ocorrência que ocorreu na maternidade Mário Dutra começou no dia 8 de maio, em que a Ingrid apresentou perda de peso e foi internada na maternidade Mário Dutra, na qual ficou até o dia 10. Não fizeram nenhum tipo de exame de imagem, simplesmente exame de sangue, e no dia 10 ela recebeu alta. No dia 12 ela começou a sentir dores fortes e o marido levou-a para a maternidade. E lá chegando, foi posto no soro, através de medicação para a dor, deram alta a ela. No dia 12, na madrugada do dia 12 para o dia 13, a Ingrid levanta para ir no banheiro e entra em trabalho de parto. E nisso já nasce a Emily. Doutor, só que ela entra em trabalho de parto, mas dentro de casa. Na maternidade? Dentro de casa. E nisso, o marido já liga para o SAMU e sai a placenta com a segunda criança, a Elisa. E nisso, o SAMU levou 1 hora para chegar. A Elisa, a Emily, já chegou morta na maternidade. A Elisa em estado grave. Foram fazer uma esterectomia na Ingrid e tiraram parte da placenta, não retiraram tudo. No dia 13 ocorreu a morte da Emily. No dia 14, a da Elisa, do bebê. A mãe foi transferida tardiamente para o Raul Sertã, na qual, em estado gravíssimo, veio a óbito no dia 15. Então, essa tragédia que se abateu nessa família, nitidamente houve uma negligência médica. Há relatos de enfermeiros que trabalham na maternidade dizendo que o centro cirúrgico não é devidamente esterilizado, é uma cesariana atrás da outra. Então isso transformou a maternidade nesse caos que veio a essa tragédia ocorrer, que infelizmente não é um caso isolado. Nós sabemos que já houve outras intercorrências e eu sinto assim o pai dessas crianças e perder a família, se dizimada numa tragédia dessa. Ontem estivemos na 151DP em contato com o Dr. Ebert, delegado de polícia, na qual ele abriu o inquérito policial por homicídio culposo e vai começar as diligências para ouvir a equipe médica, bem como todo o procedimento que foi feito no Raul Sertã, principalmente a demora do SAMU, enfim, todas as diligências que se forem necessárias para identificar os culpados e puni-los ao rigor da lei, uma vez que agora o executivo, o judiciário e o legislativo, que tem o dever de fiscalizar, né, o poder, a Câmara dos Vereadores, eles vão ter que dar uma posição e uma forma de justificar essa negligência que vem ocorrendo dentro da saúde de Nova Friburgo. Beleza, agora, doutor, eu gostaria de... Houve
algum tipo de manifestação por parte do prefeito, por parte da Secretaria de Saúde, né, em relação a esse caso? Eu, por exemplo, eu não vi nada. O Tiago, o pai das crianças, e o viúvo, até agora ninguém ligou, ninguém mandou mensagem, não houve nenhum tipo de contato, nem comigo nem com ele. As autoridades não deram a justificativa, simplesmente, até agora, a única coisa que foi feita é o registro de ocorrência por homicídio culposo. Estarei peticionando aí para a Promotoria de Investigação Penal, bem como para a Promotoria de Interesses e Tutela Coletiva, para que casos como esse não venham ocorrer na nossa cidade. Deixa eu tentar entender o seu relato. O senhor, no primeiro momento, diz que a Ingrid, ela foi à maternidade e ficou lá por 3 dias. Do dia 8 até o dia 10. Não ganhou neném, gravidez de risco. As crianças mandaram ela para casa. Mandaram ela para casa. É isso mesmo que aconteceu. 2 dias depois, as dores aumentaram. Ela foi para a maternidade, não fizeram nenhum tipo de procedimento, simplesmente botaram ela no soro e analgésico e mandaram ela de volta para casa. Ou seja, de certo que as dores que ela estava sentindo já era um sinal de que ela estava entrando em trabalho de parto. Tanto é que na madrugada do dia 12 para o dia 13, ao ir ao banheiro, ela ganhou um neném dentro de casa. Esse já nasceu... A Emily nasceu com vida, né? E aí o pai abraçou, botou num cobertor conforme a orientação do SAMU, e a Emily, que nasceu já com a placenta, né, um pedaço da bolsa, né, em volta, que ao que se entende, ela aspirou o líquido amniótico, porque deu infecção, causa da morte é a infecção pulmonar. O senhor fez um relato também que diz que já aconteceu isso outras vezes, né, com vítimas, né? O que falta, no seu entendimento, para que haja uma intervenção na saúde de Nova Friburgo? A questão não é só na maternidade. A saúde em nossa cidade está um caos. Sim. Entra o governo, sai do governo, vai passando os tempos e não há melhoras, só piora. O que falta para haver uma intervenção para que a nossa população pare de sofrer, pare de se morrer gente e que poderia estar salva, estar no meio da gente? O que você não entende? O que falta para haver uma intervenção? César, é uma pergunta que não quer calar, porque, como você bem disse, não é um caso isolado. Diversas vezes a gente acompanha nos noticiários o caos que está o Raul Sertã. Segundo recente investigação feita pelo Ministério Público, Friburgo, na região serrana, é campeã em ações judiciais contra a Secretaria de Saúde, seja para medicamentos, seja para cirurgias. Ou seja, eu costumo dizer que a saúde em Friburgo não está no CTI nem na UTI, ela já está no cemitério. Então, infelizmente, cabe à Câmara dos Vereadores, ao Poder Judiciário, através do Ministério Público, tomar iniciativas que o Executivo não vem tomando. Tal qual acompanhar como foi feito com uma intervenção que houve na maternidade de Nova Friburgo, e que o desembargador, presidente do TRT, deu uma liminar para reabrir a maternidade mediante um termo de ajuste de conduta. Agora, cabe saber se esse termo de ajuste de conduta está sendo cumprido e se, como o prefeito Johnny Maico veio comemorando no Rio a volta da liminar, se há motivos para comemorar. Porque, pelo que a gente vem acompanhando, a situação não é para se comemorar, e sim para se investigar e punir os responsáveis por negligência, imperícia ou até mesmo
avaliar até a culpabilidade aí dos agentes públicos que estão na pasta, porque não é um caso isolado. Beleza, eu gostaria, doutor, de fazer um comentáriozinho aqui. A gente, sempre que a gente fala do prefeito, a gente fala também da Câmara de Vereadores. Infelizmente, eu vejo vereadores indo para as redes sociais, para a televisão, fiscalizar lâmpada queimada, troca de lâmpada no caso, capina de rua, retirada de entulhos. E a gente tem falado para a população que essa não é a função de um vereador. O vereador é para fazer leis e fiscalizar. E o que está faltando para esses vereadores fiscalizar o que está acontecendo na saúde de Nova Friburgo? Não podem. Até porque, César, se tivessem fazendo isso, eu acho que essa família não teria sido dizimada, correto? Eu acredito que, conforme eu vou anexar a petição informando ao Ministério Público, nós recebemos uma denúncia anônima de um funcionário da maternidade dizendo que a médica que atendeu a Ingrid estava sozinha com o anestesista e o corpo de enfermagem para fazer a esterectomia. Segundo a informação, foi a doutora Regina que fez o procedimento médico fatídico na Ingrid. Então, cabe agora as diligências a serem feitas pela 151DP determinarem a veracidade dos fatos narrados nas denúncias. Porque alguns enfermeiros, alguns funcionários da maternidade têm medo de fazer a denúncia por represária. Então, isso daí agora vai ter que ser feito através de diligências e intimações junto à 151DP e no Ministério Público do Estado do Rio para que essas pessoas tenham que usar da verdade quando forem intimadas a fazê-lo. Então, em respeito à nossa população, em respeito às grávidas que ainda vão passar lá pela maternidade, o que o senhor espera que seja feito a partir dessas diligências, dessa denúncia na 151DP? O Ministério Público vai ser acionado também? Sim. O que você espera que aconteça daqui para frente? Eu acredito que a partir do momento em que uma tragédia dizima uma família, como você bem disse, no dia 13 morre uma criança, no dia 14 outra e no dia 15 a mãe. Eu acredito que essa repercussão nacional, isso pode fazer com que haja um movimento, até mesmo da população, cobrando do poder público que se mova em prol da sociedade, em prol da saúde de Nova Friburgo, porque casos como esses não podem mais ocorrer. Isso já passou de um mero acidente. Isso aí é negligência, imperícia. E as pessoas serão responsabilizadas. Se eu posso lhe garantir que isso não vai passar incólume. Beleza, doutor. Nossa produção está fazendo sinal que o nosso tempo está se esgotando. Mas eu não poderia deixar aqui também, de deixar registrado que nós recebemos a informação de que um senhor de 63 anos de idade foi picado por uma cobra, ficou 5 a 6 horas no hospital, acho que ele não teve atendimento adequado, também veio a óbito, né? E o que eu espero, como cidadão, como também usuário do SUS, não tenho um plano de saúde, é que o Ministério Público, principalmente o Ministério Público, a 151DP, o Ministério Público, entrem de cabeça nessa situação para que a gente não tenha que estar fazendo esse tipo de matéria, relatando tragédias de famílias, pessoas perdendo seus entes queridos por má gestão, por incompetência, por falta de responsabilidade dos gestores da saúde com a população de Nova Friburgo. Faço minhas suas palavras
E deixo aqui a solidariedade ao Thiago, o pai dessas crianças, e ele está muito abalado. Ele não pôde participar da reunião porque ele está em estado de choque ainda. Ele pediu para que eu representasse e apresentasse os documentos de que realmente tudo que ele está falando, ela foi feito o pré-natal todo na maternidade, ou seja, não houve nenhum tipo de negligência por parte do pai e da mãe. Foi realmente uma falta de coordenação da equipe, de deixá-la internada no dia 8 até o dia 10 e não ter feito o procedimento correto que deveria ter sido feito para salvar a vida dessas crianças e da genitora que veio a falecer, com 31 anos. 30 anos de idade. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E a gente espera que seja feito todo o empenho possível, né, para que a gente chegue ao que aconteceu na verdade, para que isso nunca mais volte a acontecer em nossa cidade. Nossa população está cansada de pedir socorro na saúde. E a nossa saúde, infelizmente, ela está no CTI. Quer dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Olá, amigos. O programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, mais uma vez está visitando o seu parceiro, RB Materiais de Construção. A meu lado, a Priscila, que está passando para nossos clientes e amigos tudo de bom que o RB tem para oferecer para vocês. Priscila, fala para a gente. A gente está esse mês com um show de ofertas para vocês, pessoal. Nós temos aqui na loja a reposição do vaso acoplado branco da Lorenzetti, saindo por apenas R$ 329,90. Nós temos também massa PVA 20 quilos, barrica, R$ 29,90. Temos aqui também na loja reposição de esquadrias de alumínio, basculhante, janela, porta, tudo em oferta, pessoal. Hoje nós estamos aplicando, apesar já do preço de à vista, nós estamos aplicando 7% para pagamento no Pix ou no dinheiro. Então a hora é essa, corre aqui para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Que beleza, viram, pessoal? Agora, Priscila, a pessoa está assistindo o nosso programa, gostou do que você falou e quer fazer contato aqui com a RB, como faz? Então, gente, uma novidade muito importante aqui na RB. O nosso telefone de WhatsApp é o mesmo telefone fixo. O telefone é 22 2521 1849. A gente atende rapidinho, te responde a mensagem, faz seu orçamento. Então, você corre para cá, tá? Pode mandar que a gente está aqui para atender você. Beleza, gente? Estamos esperando o quê? A RB Materiais de Construções fica aqui na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. A maratona completa com novelas, séries e filmes. Muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem
de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. Bem, amigos, programa em ação, a Voz do Povo nessa oportunidade. Mais uma vez, eu vou bater um papo com o vereador Marcos Marins. E o assunto não pode deixar de ser sobre a saúde em Nova Friburgo. Nova Friburgo tem sido manchete agora a nível nacional, com tantos descasos na saúde, negligências, mortes e todas evitáveis. Para falar sobre a saúde em Nova Friburgo, o jovem vereador Marcos Marins. Marins, fala pra gente, como causa a saúde em Nova Friburgo, né? Fala César, todo mundo do programa em ação. É triste estar aqui novamente falando sobre isso, mas é necessário dizer, né, que a saúde em Nova Friburgo está para além do caos. Eu acho que está realmente abandonada. A gente fez algumas denúncias sobre a falta de gestão, sobre a falta de logística do hospital, falta de insumos, sobre algumas perseguições. Falei sobre favores políticos que estavam acontecendo dentro do hospital, mas essa semana, quando a gente vê a morte de uma mãe, como é o caso da Ingrid, com seus 2 filhos gêmeos, a mãe que morre com 2 crianças, que foi liberada da maternidade, quando a gente vê o caso do homem que morreu também por uma picada de animal peçonhento, por falta de atendimento, de remédio. Quando a gente observa tudo que acontece, a gente fica transtornado, mas a gente tem que agir, né? Então acho que a pergunta agora é, qual é o nosso próximo passo? E assim, conversando com os nossos pares, conversando com a população, se o prefeito não consegue entender que ele tem responsabilidade sobre isso, se o secretário de saúde não consegue agir ou se posicionar sobre a falta de gestão do hospital, eu entendo que o próximo passo, nesse momento, é acionarmos os órgãos maiores. Digo, governo federal, governo estadual, Ministério Público, a Justiça. Agora, precisamos fazer juntando o Legislativo, a população e as demais instâncias, as nossas instituições. Quem sai prejudicado com isso? Quem sai prejudicado quando uma família, a criança é interrompida, né, o nascimento de uma criança é interrompido? Quem sai prejudicado quando dezenas e centenas de trabalhadores passam horas e horas no atendimento do hospital e não conseguem cumprir os seus horários no trabalho? É toda a nossa economia, são as nossas famílias, são vidas de quem está tratando. Então, se o prefeito não consegue entender que a gente está falando de vidas, olhe para a economia. Se não consegue olhar para a economia, olhe para o seu próprio nome, que está sendo manchado, prefeito. Nesse momento, se você só está se preocupado com o seu nome, né, o senhor tem 40 anos de idade, virou um prefeito TikTok. Seja sério, leve a sério o seu nome, porque se não é a morte de uma criança, de 2 crianças e uma mãe, que vai mover o senhor, que seja pelo menos o seu nome, que o senhor respeite o seu nome e faça algo pela saúde do município. Beleza, agora, Marcos, essa situação dessa mãe criou uma comoção tão grande. Eu confesso para você, quando eu recebi essa notícia, eu não quis acreditar que era verdade. Procurei amigos da imprensa para poder se informar melhor da veracidade. A gente sabe que a rede social aceita tudo, né? Então, a partir do momento que a gente verificou que era verdadeira notícia, eu tentei fazer um vídeo para informar as pessoas que me seguem na rede social, através da TV. Mas confesso que eu não conseguia concluir nenhum deles. Foram 3 ou 4, porque vinha uma indignação, uma revolta tão grande com a situação, que acabava saindo palavras que certamente iriam me prejudicar, com certeza, né? No outro dia que eu consegui fazer um menos... consegui fazer um. Aí eu te faço uma pergunta, vereador. O senhor coloca aqui sobre a Câmara, sobre entidades para estar junto, mobilizada, para fazer alguma coisa em relação à saúde da nossa cidade. O que leva, na sua opinião,
o prefeito a saber dessas informações e se manter inerte como se nada tivesse acontecido, como se tivesse tudo bem. Eu não vi uma nota do prefeito, não vi uma nota do secretário de saúde, não vi ninguém se manifestar em relação à ação dessa menina, dos seus filhos, nem do senhor que faleceu lá vítima do picado de uma cobra. Por que esse descaso tão grande assim? Acompanhando as redes sociais, acompanhando o que está acontecendo na gestão ou na falta de gestão da saúde em Nova Friburgo, acompanhando as licitações que eu tenho denunciado com várias fraudes, indícios seríssimos de corrupção, o que me leva a crer é vaidade. Eu não consigo achar outra palavra. Existe sim um rei posto que está extremamente vaidoso, que não consegue assumir erros, que não consegue ser humilde, apesar de sua criação ou de seu contexto que vem da igreja. Eu acho que ele se perdeu no personagem. Se perdeu no personagem TikTok, que não consegue ter empatia com uma mãe com 2 crianças que morreu na maternidade. Se perdeu no personagem que fala que foi eleito há 5 anos atrás falando anticorrupção, mas que nesse momento faz uma licitação de quase 40 milhões de reais de aluguéis de equipamentos para cobrar estacionamento rotativo, que para mim isso é mais do que provado, uma licitação extremamente complexa, no mínimo chamando de complexa. Então ele se perdeu no personagem. Eu não quero que fazer ataques ao prefeito, Cezinha, deixar claro. Só que eu quero que a saúde da minha cidade melhore. Então, se ele não consegue ter a empatia, o bom senso de entender que a sua gestão da saúde, principalmente, não está funcionando, se é a culpa do secretário, se é a culpa dos diretores do hospital, eu não quero aqui agora achar um responsável. Eu quero achar como que a gente vai resolver o problema. Mas não vai ser abafando o papel dos vereadores ou negociando ou chantageando os vereadores para que eles não se coloquem ou não falem. Não é dessa forma que vai fazer a gestão da saúde. Então, se o prefeito verdadeiramente está preocupado mais com a população do que com o seu próprio Instagram, ele precisa, para ontem, chamar toda a sua equipe de saúde e fazer uma grande configuração. Agora, se ele já sabe que a gestão não está funcionando e mantém, aí eu vou para outro caminho. Eu falei há 2, 3 meses atrás que, no pouco que eu estava vendo, ou era falta de gestão ou era corrupção. Se ele está vendo que a gestão não funciona, o que ele está ganhando em troca disso? O que o prefeito está ganhando em troca de uma gestão da saúde que não está funcionando? É dinheiro? É poder? É a vaidade dele? Porque está matando pessoas. E eu repito, quando existe corrupção na saúde, mata-se pessoas. Quando existe politicagem na saúde, matam-se pessoas. E aí, Cezinha, para terminar da minha parte, o meu pensamento é minha indignação. Existe um versículo, eu quero falar esse versículo agora para você, prefeito Johnny Michael. Eu tenho certeza que você foi criado assim como eu e sabe desse versículo. Que quando um governo, quando um líder, ele é justo, o povo se alegra. Mas quando um governo e um líder, ele não é justo, o povo geme. E o povo de Nova Friburgo está gemendo, está morrendo. Então, se o senhor não está ouvindo o meu papel como vereador legislativo, se o senhor não está ouvindo a população, que o senhor tenha minimamente temor a Deus do seu papel, porque o senhor está matando pessoas nessa cidade. Beleza, vereador, eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. Eu conversando ainda hoje, com um médico conceituado na nossa cidade, eu fiz a pergunta para ele, o que falta para haver uma intervenção na saúde de Nova Friburgo? Falta de morte não é, falta de má gestão não é, falta de exame para a população não é. Falta de tudo na saúde, todo mundo sabe que está faltando de tudo. Sabe qual foi a resposta que ele me deu? 67 mil votos que ele teve na eleição. Será que ele está se baseando nisso? Está se garantindo nisso? E uma outra situação também, a Câmara praticamente na mão dele, 17 vereadores. Eu falo isso aí com tranquilidade, que estão traindo a confiança que o povo depositou neles. A base do governo. Esses vereadorzinhos que vão para a rede social, eu estou aqui fiscalizando troca de lâmpada queimada, estou aqui fiscalizando tapa-buraco na rua, estou aqui fiscalizando capina nas ruas. Esses vereadores não foram eleitos para isso, não. Isso não é função de vereador. Vereador é para fiscalizar e fazer leis. Você acha que o prefeito está se baseando, se garantindo nisso? Na bancada que ele tem lá dentro da Câmara e também nos 67 mil votos que ele teve? A percepção que eu tenho é que ele se reelegeu.
ele não pode mais se eleger. Então ele não está nem aí para o povo friburguense. É a percepção que eu tenho. Porque quando ele passa por cima das leis, quando ele passa por cima de processos administrativos, quando ele faz nesse segundo mandato licitações, no mínimo, repito, no meu entendimento, corruptas, quando ele abre as portas, escancara as portas da prefeitura para nomeações e cabides de emprego, e quando ele deixa fazer politicagem na saúde, ele simplesmente virou as costas para a população, porque ele acha que a votação que ele teve é resultado do mérito pessoal dele. Ele fazer um show, uma festa, um Natal, que também tem licitações extremamente confusas e complicadas nessas festas e shows que ele está fazendo. Mas ele fazer um bom desfile de Natal não justifica ele botar centenas de nomeados políticos na prefeitura. Ele fazer um bom desfile de Natal não justifica ele matar pessoas no hospital. Então, a população vai ouvir. De uma forma ou de outra, a população vai ouvir. Agora, ele tem que, de fato, botar a mão na consciência, porque, da minha parte, não tem mais o que fazer com o prefeito. Eu vou ter que agir em esferas superiores. Tentei da forma correta, mas se ele não vê problema em pessoas morrendo no hospital, se ele não vê problema em cabides de emprego na prefeitura, se ele não vê problema em licitações corruptas, eu vou ter que agir em outras esferas, porque a possibilidade de diálogo entre o legislativo e o executivo, nesse momento, não existe com esse governo. Beleza. Vereador, nossa produção está fazendo sinal lá que o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria então, o senhor, apesar de jovem, né, você me demonstra assim, um conhecimento muito grande, né, no que você fala. Eu gostaria que você deixasse um recado para o prefeito e até, se o senhor fosse prefeito, o que o senhor faria para tentar evitar tudo isso que tem acontecido na nossa saúde? Cezinha, eu falei isso em outras entrevistas, eu vou repetir. Primeiro, assumir o erro. Um líder assumir o erro. Fingir que não tem erro é pior para você e é pior para a sua gestão. Então, primeiro, assume erro. Olha, o prefeito Johnny Maicon não está sabendo gerir a saúde de Nova Friburgo. Assume esse erro. Chama os pares. Chama ex-prefeitos, chama ex-vereadores, chama ex-secretários de saúde, chama as instituições da cidade, a parte pública, a parte privada, terceiro setor, chama as pessoas que ele conhece, faz um grande conselho de saúde, intervenha no hospital. Eu era criança, tem gente que gosta ou desgosta da saudade, eu não posso falar sobre isso porque eu era criança, mas eu lembro tenho uma memória de quando ela literalmente foi trabalhar dentro do hospital, botou o gabinete dela dentro do hospital. Então, vá para dentro do hospital, fique lá 1, 2 meses enquanto o hospital não melhorar. Por quê? Porque se fazer um vídeo no meio do carnaval com o hospital vazio é lindo, com as pessoas te abraçando é lindo. Vai lá hoje, com uma fila de 8 horas para ser atendido. Então, se ele quer ser um prefeito TikTok, se a vaidade dele subiu a cabeça a esse ponto, tudo bem, o problema é dele. Só que a gestão tem que funcionar. Se a gestão estiver funcionando, ele pode fazer a dancinha que ele quiser no TikTok. Mas se a gestão não está funcionando, isso é um escárnio com a gente. Então, primeiro, se eu estivesse na posição dele, eu, repito, iria para o hospital, faria uma central de saúde, um comitê de gestão de crise, solicitaria apoio aos órgãos superiores, não tem problema nenhum, Cezinha, chegar para o governo federal, chegar para o governo estadual e falar, olha, eu não estou dando conta, me ajuda. Não tem problema fazer isso. Chegaria aos órgãos superiores, pediria investimentos aos senadores, deputados, ao governo federal, ao governo estadual. Agora, dinheiro sem gestão não adianta de nada. A gente tem hoje 1 bilhão e 70 milhões de reais nos cofres do município. Esse é o orçamento anual do nosso município. Então, dinheiro também não é o problema. Mas, se é problema, pede para o governo federal. Usa o partido que ele tem. Ele é do PL, ele é ligado ao governo Cláudio Castro. Fala com o governador, se ele é do mesmo partido do governador, pede intervenção, pede ajuda. Se não tiver humildade de assumir as suas falhas e corrigir, pessoas continuarão morrendo. Então, assim, para mim o simples é isso. Beleza, vereador, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. E vamos deixar mais uma vez, com toda a humildade, os microfones do programa abertos, caso o prefeito queira se manifestar, caso o secretário de saúde queira se manifestar, para dar uma nota, para falar alguma coisa em relação ao que vem acontecendo na saúde no nosso município. Programa em Ação, a Voto Popular TV, ouvindo o vereador Marcos Marins.
dar uma educação de qualidade para os seus filhos? O lugar certo é aqui no Crescer. Uma proposta inovadora que resulta em uma aprendizagem por meio de descobertas. Crescer é lugar de aprender. E aqui aprendi coisas novas e criei novas amizades. O Crescer me ensinou coisas que eu vou levar pra vida. Aqui no Crescer a gente aprende brincando, isso é muito legal. Turmas do maternal ao 9º ano do ensino fundamental. A gente trabalha o aluno também como cidadão. Venha nos conhecer. Ligue e agende uma visita. 22 99737 3172. Crescer. Educação que transforma vidas. Olá, amigos. O programa Em Ação, a Voz do Povo na TV, mais uma vez está visitando seu parceiro, RB Materiais de Construção. Ao meu lado, a Priscila, que está passando para nossos clientes e amigos tudo de bom que o RB tem para oferecer para vocês. Priscila, fala para a gente. A gente está esse mês com um show de ofertas para vocês, pessoal. Nós temos aqui na loja a reposição do vaso acoplado branco da Lorenzetti, saindo por apenas R$ 329,90. Nós temos também massa PVA 20 quilos, barrica, R$ 29,90. Temos aqui também na loja reposição de esquadrias de alumínio, basculhante, janela, porta, tudo em oferta, pessoal. Hoje nós estamos aplicando, apesar já do preço de à vista, nós estamos aplicando 7% para pagamento no Pix ou no dinheiro. Então a hora é essa, corre aqui para a RB que a gente entrega aí na sua casa. Que beleza, viram, pessoal? Agora, Priscila, a pessoa está assistindo o nosso programa, gostou do que você falou e quer fazer contato aqui com a RB, como faz? Então, gente, uma novidade muito importante aqui na RB. O nosso telefone de WhatsApp é o mesmo telefone fixo. O telefone é 22 2521 1849. A gente atende rapidinho, te responde a mensagem, faz seu orçamento. Então, você corre para cá, tá? Pode mandar que a gente está aqui para atender você. Beleza, gente? Estamos esperando o quê? A RB Materiais de Construções fica aqui na rua Lopes Trovão, número 11, atrás da Prefeitura de Nova Friburgo. A maratona completa com novelas, séries e filmes. Muitos filmes. No combo Speed Fiber e Fiber TV, você tem mais filmes para curtir quando quiser, com novos canais HD. Escolha o plano que mais combina com seu perfil. Temos diversas opções, com formatos diferentes e dezenas de canais para oferecer o entretenimento que você procura. Agende a sua instalação e pronto! Você escolhe qual o melhor dia e horário para levarmos a Speed Fiber até você. Fornecemos equipamentos com a tecnologia sem fio mais moderna que existe, o Wi-Fi. Assim, você pode aproveitar toda a conectividade dos seus dispositivos sem necessidade de cabos e com velocidades incríveis. Então, é só aproveitar a programação perfeita com som e imagem de suas redes sociais preferidas. Assine Speed Fiber, TV e internet com qualidade e velocidade a preços promocionais. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abirramia. Minha saudação a todas e a todos que estão nos honrando com a sua audiência. Nós hoje vamos falar, aliás, a gente tem falado, e eu tenho procurado falar, sobre as doenças do dia a dia, que elas estão ocorrendo sempre, para que as pessoas se informem. Hoje nós vamos falar sobre a insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca é uma síndrome. Eu acho que essa síndrome está sendo negligenciada pela mídia. Fala-se pouco em insuficiência cardíaca. E a mídia é fundamental para difundir na população os cuidados que tem que ter com pacientes com diversas doenças, inclusive insuficiência cardíaca, que atinge hoje 2 milhões de brasileiros. 2 milhões de brasileiros. Fazendo uma extrapolação para Nova Friburgo, 2.000 pessoas são portadoras de insuficiência cardíaca. E o pior é que
até o ano passado, tinha 1, 2 cardiologistas. De repente, no ano passado ainda, nós tivemos mais de 8 meses sem nenhum cardiologista nos ambulatórios. Nenhum, 0 cardiologista. Eu, sinceramente, não consigo entender. Porque o paciente que tem uma insuficiência cardíaca, a mortalidade em 5 anos é de 50%, a metade, 50%, sem tratamento. E como é que vai fazer tratamento se não tem o cardiologista no SUS, que hoje atende cerca de 80% da população de Nova Friburgo? Aí, depois do concurso, entraram alguns cardiologistas e está melhorando, mas eu não perdoo a falta de cuidado com os pacientes nesses anos todos. O que é insuficiência cardíaca? É uma síndrome, como eu falei, é uma falência, uma dificuldade do coração em ejetar o sangue e bombear o sangue para o resto do organismo. Algumas doenças, as principais que levam à insuficiência cardíaca, uma que nós falamos aqui no outro dia, a hipertensão arterial, é uma das grandes causas. A hipertensão arterial é maltratada ou não tratada, levando à insuficiência cardíaca. A outra são as doenças arteriais coronárias, que levam a infarto, ou mesmo sem infarto, a isquemia miocárdica é a segunda grande causa, junto com a hipertensão, de insuficiência cardíaca. E ainda, as miocardiopatias e lesões orovalvulares das válvulas, mitral, aórtica, tricúspide e pulmonar. É muito comum a estenose mitral em pessoas que tiveram sequelas de febre reumática na infância. É comum ainda, aparecem casos assim. E aí tem umas miocardiopatias também ligadas ao tratamento de doenças de câncer, por exemplo. Hoje existe a oncocardiologia, que é uma subespecialidade dentro da cardiologia. A insuficiência cardíaca é subdiagnosticada. Quem é que tem que tratar de insuficiência cardíaca? É o cardiologista. É o melhor especialista para tratar de insuficiência cardíaca, é o cardiologista. Agora, para diagnosticar, qualquer médico tem que saber fazer esse diagnóstico. Mormente os médicos da emergência. E eu citei aqui vários casos, dezenas de casos de pacientes com diagnóstico de pneumonia que não eram insuficiência cardíaca, fáceis de diagnóstico. Eu falei daquele paciente de Conselheiro que foi, o ano passado, 9 vezes na emergência, 9. 3 no Raulcetan e 6, meia dúzia na UPA. E ninguém fez o diagnóstico. Eu olhei assim a radiografia e fiz o diagnóstico na hora, na rua, de insuficiência cardíaca. Que confirmei naturalmente, eu levei o paciente lá na minha casa, eu examinei tudo, e era uma insuficiência cardíaca facílima de diagnóstico, com todo o cortejo clínico, radiológico, e depois confirmado com um ecocardiograma, e passou porque não foi examinado. Foi vista a radiografia, ele não sabe interpretar a radiografia, que é um instrumento de altíssima utilidade para o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Esse subdiagnóstico também é feito nas unidades básicas, na estratégia de saúde da família, nos ambulatórios gerais. É preciso que os colegas que trabalhem nas emergências e fora das emergências, nas unidades básicas, eles consigam fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca para encaminhar para o cardiologista. E começar o tratamento. O primeiro sintoma de insuficiência cardíaca, em geral, é a falta de ar. Ele pode começar com edema agudo de pulmão, né? Pode acontecer, mas o primeiro sintoma é a falta de ar, que ela é progressiva. Primeiro aos grandes esforços, vai piorando aos menores esforços, depois já tem repouso. Tem uma dispneia, que é a falta de ar, característica da insuficiência cardíaca, que é chamada ortopneia. Pode dar também na DPOC, mas é característica da... E esse paciente que eu falei, dos 9, tinha a ortopneia. Ele deitava, ficava meia hora, tinha que sentar e dormir sentado. É uma característica da insuficiência cardíaca. Quando for no pronto-socorro, a pessoa, né,
o acompanhante ou o paciente com falta de ar, ele tem que ver esse diagnóstico diferencial se o médico examinou. Primeiro, se o médico examinou. Se o médico não examinou, ele tem que mudar de médico, tem que ir em outro lugar. Se ele está com falta de ar e não foi examinado, está errado. Então o médico tem que aferir a pressão, não aceitar a pressão Esse estava 18 por 13 e ninguém fez a verificação da pressão, aceitou a pressão da triagem, não pode. O médico tem que... eu falei isso aqui quando nós falamos sobre hipertensão. Examinar o paciente. O estetoscópio, isso aqui nem enfeite não, tem que examinar não em cima da roupa. Se está examinando em cima da roupa, ele vai perder a possibilidade de ver alguns estertores finos que não vão aparecer. Então, isso aqui, que é o símbolo da medicina, tem que ser utilizado. Tem que examinar o tórax de um lado, do outro, as regiões axilares, atrás. Tem que examinar o coração, deitar o paciente em 45 graus. Tem um sinal chamado turgência jugular, que é o mais específico de ciência cardíaca, que só se vê com o paciente deitado. Ele sentado não vai ver, né? É um engurgitamento da jugular, o médico percebe isso, né? O exame do aparelho respiratório tem os estertores finos ou grossos nas bases dos pulmões que são característicos da insuficiência cardíaca. E o ritmo, né? O ritmo cardíaco de 3 tempos, tudo. Vários outros sinais e sintomas, inchação de pernas, aumento do fígado, tem que ser examinado o paciente. E verificar o hemograma, né? Quando for no pronto-socorro, perguntar para o médico, você não vai fazer hemograma não, estou com pneumonia. Insistir. O hemograma é fundamental, porque se o hemograma estiver normal, provavelmente não é pneumonia. E se tiver com falta de ar, uma pneumonia com falta de ar exige internação, que é uma pneumonia grave. Não podia ficar, não podia ir para casa como esse paciente e outros mais, tantos outros fizeram. Então, esse diagnóstico, os exames têm que ser feitos, né? O raio-x de tórax é imprescindível, além da anamnese, exame físico, raio-x de tórax, o exame de rotina. Tem biomarcadores nos casos de dúvida, né? Que são feitos no pronto-socorro, né? Esse BNP, ProBNP, que tem um valor extraordinário. O ecocardiograma é fundamental, tem uma fila enorme para fazer ecocardiograma, porque é para verificar que tipo de insuficiência cardíaca, se ele tem lesão orovalvular, se não tem. Isso aí é feito através do ecocardiograma. E tem outros exames mais sofisticados. O importante é a evolução do tratamento. Há uns pouco mais de 20 anos, a fisiopatologia era completamente diferente, pelo menos o desconhecimento da fisiopatologia. Ela era hemodinâmica, hoje é neurohormonal. Tem um tratamento dirigido e medicamentos, e que é importante, que eu quero frisar aqui, a farmácia popular tem os principais medicamentos para tratar a maior parte da insuficiência cardíaca. Não todas, mas a maior parte tem de graça, gratuitamente, é só ser receitado. Tem, por exemplo, inibidor da enzima conversora de angiotensina, bloqueador do receptor da angiotensina 2. Tem agora sotalol, beta-bloqueador, eu prefiro um outro, mas esse é que tem lá na farmácia popular. Antagonista da aldosterona, está incorporado aqui, que é a espirolactona. Inibidores, agora também foi incorporado esse inibidor da CGLT2, dapagliflozina, é um medicamento caro que hoje está disponibilizado na farmácia popular gratuitamente. Falta ainda o succubitril valsartana, que é um outro importante para o tratamento da insuficiência cardíaca, principalmente com fração de ejeção menor, reduzida. E tem tratamentos específicos, especiais. Por exemplo, se o paciente tiver uma lesão valvular, tem cirurgia, né? Tem cirurgia. E o Friburgo dispõe de um centro de cirurgia cardíaca, né? Há mais de 10 anos, conveniado pelo SUS, eu consegui esse convênio. E graças a Deus nós estamos obtendo
excelentes resultados, é preciso que o paciente tenha um diagnóstico e vá lá. Agora tem até os métodos modernos para tratamento de lesões valvulares, de válvulas, né? Nós temos aí o TAV, que é um procedimento feito através da artéria femoral, não é muito invasivo, na perna, né? Que chega até a válvula aórtica, a transcatete aórtica implantada. Facilitou muito, não se abriu o peito. Tem outro, nitroclip. E nos casos graves e mais difíceis, existe ressincronização cardíaca e também outros procedimentos que, infelizmente, não chegam à população geral. E o último é o transplante cardíaco, né? Eu quero aproveitar para ressaltar a importância do cardiologista. Nós precisamos de ter 8 cardiologistas, no mínimo, no SUS, para que a demanda seja atingida e que os pacientes sejam diagnosticados precocemente. Porque se não for diagnóstico errado, o paciente vai morrer. 50%, como eu repito agora, morrem em 5 anos se estão maltratados ou não diagnosticados. Morrem mais até do que diversos tipos de câncer. Eu vou terminar lembrando que nós estamos no período frio, estamos no final do outono. O número de viroses na cidade e nas cidades todas, eu vi no Rio, vi em Niterói, vi em São Paulo. Em São Paulo, o governo resolveu abrir para todos a vacina anti-influenza. A partir de 6 meses, qualquer cidadão paulista pode fazer a vacina. Isso deve chegar aqui no estado do Rio, porque são 80 milhões de doses daquela população que foi eleita para fazer. As crianças até 6 meses, até 6 anos, os idosos com mais de 60 anos, os portadores de doenças crônicas, profissionais de educação, policiais, militares, pessoas que estão agrupadas nos grupos principais para esses 80 mil. Mas estão sobrando vacina, porque as pessoas não estão indo. Essas campanhas contra a vacina, eu vejo no dia a dia aqui no consultório, no ambulatório, pessoas dizem, essa vacina contra a gripe, eu não sei não, estou na dúvida. A gripe, o ano passado eu tive dois pacientes minhas que não fizeram a vacina, apesar de insistir com elas, não fizeram, 2 mulheres, foram internadas, uma no CTI com influenza, com gripe, quase morreu, e a outra, muito grave também, foi internada. Então, a vacina é gratuita, os efeitos colaterais são mínimos, é fragmento do vírus, não é o vírus inteiro, é fragmento do vírus. E as redes, nós temos 5 locais aqui em Friburgo, a rede privada, que podem fazer essa vacina, eles têm até a tetravalente, e tem uma específica para as pessoas com mais de 60 anos, com comorbidades, que é uma vacina que tem 4 vezes mais antígenos do que a vacina habitual e que é na rede privada. Só essas pessoas com mais de 60 anos, com patologias respiratórias ou cardiovasculares, que devem fazer, porque a mais de 60 anos é a mesma coisa, não tem diferença. Então, eu lembro, não vamos deixar passar, não vamos ter gripe não, vamos reduzir essas gripes, essas influenzas, tomando a vacina, e o alerta contra a insuficiência cardíaca, que eu vou continuar fazendo, enquanto não tiver um sistema adequado de atendimento que possa dar conforto aos pacientes e evite sofrimento e morte. Obrigado a todos e até ao próximo programa. No ar, Momento Saúde, com o Dr. Renato Abihamia.